Prontinho, ok? Oi, pessoal. Bom dia ainda, por causa de 8 minutos, né? Estrategicamente, eu vou dar uma agitada para vocês não dormirem e fazer um pré-almoço legal, tá? Vou tentar dar uma costurada no que a galera falou aqui de manhã, mas muito mais que isso, fazer algumas provocações, que eu acho que vai ser positivo para a segunda etapa à tarde, né? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui de estatística, pessoal, bem rápida. Alguém aqui é da área de negócios? Opa, tem um. Então, se eu falar mal dessa galera, só um vai vir me bater, vocês me ajudam. Eu vim da área de negócios, então eu vou querer trazer essa visão para vocês. Trabalhei quase 20 anos na área de comercial e depois foi mudando para negócios, né? Eu saí do comercial, eu era o vendedor, gerar receita, cuidar de equipe. Para negócios, eu vim para o estratégico e eu peguei essas etapas de transformações digitais, aonde entrou a questão de dados. Então, eu vou tentar trazer uma visão do outro lado da ponta para a gente falar um pouco de arquitetura, mas, principalmente, arquitetura de dados e cultura de dados, para dar uma costurada no que a galera trouxe aqui, tá? Eu sou engenheiro de dados, também sou moderador no The Plumbers. Quero agradecer Luan, Matheus e toda a equipe pelo convite e agradecer vocês por estarem aqui. Também sou professor, então sempre estou dentro de sala de aula, né? Então, vou tentar trazer algumas provocações que eu acho super positivo. E em engenharia de dados, hoje, eu trabalho com Databricks, basicamente, o que a gente falou muito ontem, né, no evento. E casa muito bem com Data Mesh, né? E como o querido Luan fala, Lakehouse, né, ele habilita os pipelines, as transformações, o Analytics. O Data Mesh, ele vem como uma ferramenta para democratizar. A gente vai falar que hoje também é um desafio também de negócio, Data Mesh. Também é um desafio de negócio. A gente vai falar um pouco de arquitetura dentro de Azure, trazer alguns exemplos, né, para a gente debater um pouco. E falar um pouco aí do Fabric, né? O colega deu aula ontem aqui, não vou querer chegar ao nível dele, mas eu quero trazer algumas provocações. Porque a arquitetura de dados anda muito aí quando a gente fala a questão de negócio, né, pessoal? Então, bora lá. Data Mesh, né? Qual que é a palavra central aqui de Data Mesh? Eu acho que é muito forte a gente pensar que vai além da arquitetura de dados somente, de uma questão técnica. Alguém aqui trabalha em ambiente Data Mesh? Tá, o chefe trabalha, legal. O resto não. Vou fazer uma outra pergunta bem doida. Alguém acha que trabalha no ambiente meio Data Mesh? Por que meio Data Mesh? Eu vou falar por mim, depois o colega dá a opinião dele também. Eu vejo no dia a dia muitos elementos do Data Mesh, só que a galera não enxergou que é Data Mesh. E umas dificuldades de deixar isso aplicado. O time de negócio, às vezes, não é dificultar, mas ele não teve aquele clique, né, de entender a importância. Eu vou falar na visão de negócio. Eu, como pessoa de negócio, eu não me ligava muito para as ferramentas. Luan acabou comentando isso, né? O executivo, provavelmente ele não vai saber. Se você perguntar qual que é a sua stack de dados, né? Ou ele vai fazer alguma piada, ou vai dar risada, ou ele vai chamar algum colega dele, ó, vem cá, fala aí o que a gente tem. Eu digo isso porque ele enxerga muito valor. Eu acho que a gente de time de dados, do time técnico, tem um grande privilégio de estar nessa posição, que a gente pode começar com iniciativas que realmente entregam valor. Então, hoje, em alguns projetos, e projetos que eu participei, o que eu visualizei? Opa, estava no caminho ali do Data Mesh. Tinha boas práticas. Faltava pouco, né? Ou seja, esse meio Data Mesh. Existia Data Lake, existia solicitações, principalmente do PO. Né? De um tempo para cá, eu comecei a ver muito PO dentro de projeto. E isso tem um lado muito positivo, porque ele tem a visão de negócio. E quando a gente alinha a nossa visão técnica com a visão de negócio do PO, nossa, dá um match. Né? Quase igual ao do Tinder, só não precisa beijar na boca. Mas o negócio é muito legal. Vocês percebem mais a atuação de PO? E o PO começa a entender um pouco o lado nosso algumas vezes, e outras não. É natural. Mas sempre vem aquelas demandas de negócio, né? Precisa resolver.
Aí que eu entendo que eu estou meio que no ambiente meio data mesh. Porque ele deixa um pouco de ser porque vem as prioridades e está na fila. Então, eu, como engenheiro de dados, junto com meus colegas, a gente tem que escolher uma que está gritando mais. E no ambiente de data mesh, a gente viu que essa é uma das dores. Porque o usuário, ele precisa ter acesso àquele valor o mais rápido possível. Você quer matar um PO, é você falar, não sei o prazo. Né? Ou você falar assim, o prazo é daqui 2 dias, ele estava esperando 30 minutos. Por quê? Tem um monte de outras demandas. Então, pessoal, tentem ter essa visão, que eu acho que data mesh, né, como um modelo, ele vem acoplar com as tecnologias que a gente já domina, que eu acho que aqui montar um data lake ou levantar um DW, eu acho que para a grande maioria não é um problema. Né? Mas quando a gente vem nessa questão do data mesh para deixar escalonável análise de dados, porque a empresa cresceu, o ambiente está grande, aí a gente começa a entrar num terreno bem fértil. Eu vi alguns colegas, assim, essa questão do time central de dados, ele exerce uma importância fundamental, né? É a célula ali que coordena. Quando a gente tem uma arquitetura muito grande, a gente começa a sentir essa necessidade, um ambiente de dados. Vocês sentem isso atualmente? Quem sente essa necessidade? Que o ambiente está crescendo e alguma precisava de mais velocidade? Quem? Pode levantar a mão? Nossa, legal, que bom. Se eu fizesse essa pergunta há uns 2, 3 anos atrás, ou até quando eu não era da área de dados, eu acho que tudo estava na descoberta. Então, se vocês pegarem algum conteúdo de data mesh de 2 anos atrás, 3 anos atrás, vocês vão começar a ver o quê? Aqueles debates de possibilidades de arquitetura que se era falado, a gente está vendo muita coisa na realidade, começando a engatinhar bem, né? E pessoas já falavam lá atrás, data mesh veio meio que para ficar, é tendência. Eu estou sentindo que isso está acontecendo. Eu acho que algum de vocês também, né? Ou tem essa certeza maior. Tanto que legal, um evento um dia inteiro para falar só disso, né? Então, pessoal, a gente tem esse desafio dos domínios. Os domínios a gente não pode chamar de departamento, né? Mas geralmente aí é um aglomerado de pessoas com interesse comum. Olha que legal. Interesse comum. O interesse da logística, ponto central, é o cliente? Ou é a entrega? Porque sem uma boa entrega para atender o cliente, que a galera de negócio gerava como eu, geralmente, a logística não existia. Mas é um ponto comum. Será que a logística, em algum momento, não vai querer saber alguma coisa desse nosso domínio cliente para gerar alguma estratégia? Provavelmente em algum momento. Aí que eu acho que entra a magia. Como acessar isso rápido? Sem precisar montar um time de dados, sem precisar trazer uma consultoria, sem precisar trazer pessoas para montar um novo projeto, parar recursos e fazer isso acontecer. Data mesh, se a gente tem essa arquitetura, esse nosso circuito desenhado, isso acontece de forma mais natural. Né? Alguém consegue aqui iniciar um projeto do zero e acabar em uma semana? Um grande projeto ou médio projeto? Tem projetos pequenos que eu fico 3 meses. Porque eu sou ruim? Não. Sou mais ou menos. Mas existem processos, depende do PO, depende de alinhamento, fase de teste, por aí vai. Mas quando a gente tem essa arquitetura de data mesh, onde a preocupação com a plataforma, os silos são bem definidos, a gente começa a pegar peças prontas. Agora eu vou mexer um pouco com o estômago de vocês para a hora do almoço. Quem aqui gosta de MasterChef? Boa, todo mundo levantou a mão. Quem sabe uma receita de massa podre? A regra é proporção de 1 por 1. Vai lá, um ovo, uma xícara de farinha e uma xícara de água ou leite, depende da massa. Estou errado, colega? Pô, o cara é MasterChef também. O que eu quero dizer com isso? A receita técnica a gente sabe. É um desafio. Mas você acha que cada um vai fazer exatamente a mesma massa de pão de ló? É o que acontece nas organizações, nesses diferentes times de dados. Aí eu pergunto uma coisa, quem aqui já comeu um carré recheado? Eu também não, mas tenho vontade.
E geralmente é uma das provas finais de MasterChef, que eles têm que limpar o carré, rechear o carré, e tem que preocupar com o ponto do carré rosado, e que o recheio que cada um faz também tem que estar no ponto correto. Isso parece o quê? Complexo, né? Que é o momento que a gente está vivendo hoje nessas necessidades da arquitetura de data mesh. A gente precisa ir para um cenário que é aparentemente mais complexo, mas, pessoal, é carne e às vezes farofa. É algumas técnicas que a gente já sabe, como a massa podre, levantar um data lake, criar um DW, né? Governança, eu acho que, eu falo como engenheiro de dados, o tema está se aproximando muito. Eu acho isso muito legal, porque é um tema que eu gosto, eu estou começando a ver mais debate, a gente vê times nascendo, né? E a gente vê como um dos pilares a questão de governança no data mesh. Deixei vocês um pouco mais com fome, né? Legal. E tem o tal do Beef Wellington, que é uma massinha por fora e uma carne por dentro. Mas tem que estar no ponto perfeito, a massinha e a carne. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Data mesh não é receita de bolo. Cada empresa, cada companhia vai ter sua estrutura, a sua determinação do que são o time central que alimenta esses domínios, e os domínios não são padrões. O domínio cliente pode fazer muito sentido no meu conceito, como o domínio produção, o domínio produção pesada, ou o domínio logística rápida, ou seja, o que for faz mais sentido. Vocês concordam ou estou viajando? De certa forma, né? Tá legal. Então, beleza, pessoal, a gente tem esse desafio, né? Investimento em design, olha que palavrinha, design, né? A gente tem essa preocupação de desenhar essa arquitetura que é descentralizada. Equipe com conhecimento de domínio, que a gente começa a ver a importância aí do PO e outros entendem muito bem aquele negócio para a gente definir muito bem o domínio. Para chegar naquele exemplo que eu dei brincando, né? O colega consegue ali pensar na logística e desenhar um produto, validar uma hipótese do domínio de cliente, e ele precisa dos dados de cliente para saber o perfil demográfico, alguma coisa de gosto, quantas vezes comprou, e até mesmo a avaliação que ele deu, né? Então, pessoal, é bem interessante esse conceito, e quando vocês forem pensar em arquitetura de data mesh, a gente precisa pensar também nessa questão de cultura de dados, ok? Propriedade de domínio, equipes responsáveis por aquele domínio, dados como produto, como eu falei, cara, domínio cliente, eu gero produtos. E produtos que alimentam outras áreas e podem se usar disso. Boa. Aqui um pouco de arquitetura data mesh, a gente tem a importância da governança, né, que é a governança que vai definir os papéis, o próprio Matheus aqui comentou, de forma sábia, aprofundou nisso. A importância do domínio, quando a gente tem o domínio, a gente tem que pensar no analytics, tem que pensar num operacional de como eu faço essas ingestões e como o produto de dados é alimentado e eu democratizo o acesso. Pessoal, acho que a coisa mais legal, como eu fico em sala de aula, e tem uma descoberta muito bacana. Uma das coisas mais interessantes que eu vejo que o pessoal impressiona, quando a gente faz algum código em SQL ou Python, que a gente consulta milhões de linhas. Cara, isso para eles é um negócio assim, uau! Porque o Excel não faz. Imagina a gente dar esse uau para várias áreas dentro da nossa empresa. A proposta dos domínios e dos produtos é essa acessibilidade, né? Mas eu preciso da governança, eu tenho que ter uma boa documentação, porque eu tenho um ambiente muito grande, eu tenho um ambiente complexo, e sem a documentação ele não funciona. Aí a gente tem filhos com um monte de pai. O que é isso? É produto que cada hora tem um dono, cada hora ele muda, né? A criança muda de cor de olho, muda de nome, e o produto vai virando essa metamorfose doida, né? Então, a importância da governança. A gente tem a questão da plataforma, definir esses principais produtos e serviços, e não tem receita de bolo, né? E dica aqui, quando a gente pensa na arquitetura de dados, em cada um desses aspectos, eu tenho que pensar a minha cultura adequada a essa arquitetura, para saber o que ela vai dar de efeito, tá? Aí tem até um ponto, trazendo um pouquinho, por exemplo, esses conceitos aqui, para Azure, para o ambiente de Azure, é o que a gente poderia pensar mais com relação a como seria aplicado. Primeiro, a gente tem um ambiente de analytics, a gente consegue utilizar de Power BI.
como a ferramenta aí de DataVis, e ela é muito amigável para o público em geral, e ela tem uma curva de aprendizado muito rápida, né? Então a gente consegue democratizar. Eu não sei se vocês perceberam ultimamente, eu tenho percebido esse impacto, como eu estou em sala de aula também, a questão de inteligência artificial, como está entrando em tudo, né? Basicamente, a gente tem um Bard, um ChatGPT, aí uma IA generativa dentro de todo o produto. Vocês separaram? Já chegaram a usar na rotina de vocês? Eu já fiz alguns testes. E é bacana. Mas para a gente que está acostumado já com a pegada técnica, e isso já é muito normal, volto de novo ao exemplo que eu dei com a relação da importância de democratizar esse acesso. Para que o produto de dados, os dados sejam acessíveis, e para uma galera, que é a galera que eu lido no dia a dia também, quando eu estou em sala de aula, eu ensino ele a fazer a pergunta certa para a ferramenta, para um chat GPT, e ele devolve o código, e ele põe aquilo numa ideia e dá o resultado. Galera, isso é fantástico. Eu vendo um dos eventos aí de Databricks, né, que o assunto ontem foi Lakehouse, eles trouxeram um case bem interessante de uma enfermeira usando o SQL para acessar dados. Olha, gente, é muito legal, né? Mas ela precisa ir direto no DW e no Data Lake, como que ela faz isso? O que vocês acham que possibilita? Quando eu tenho dado como produto. Porque eu tenho um acesso fácil. Aí a barreira de descoberta, essa é o principal problema. Tecnicamente, como a gente dá acesso para as pessoas. E principalmente acesso para o dado que é correto. Vocês gostariam de apanhar numa reunião porque teu relatório está errado? E, gente, reunião comercial geralmente é assim, quando o número está errado, alguém vai apontar, porque o cara conhece aquele número. E às vezes o número é seu, né? E eu, como liderança, eu falo assim, Roberto, Jonas, vou pegar o Jonas. Jonas, por que ontem você fez somente 30% do seu resultado diário? Não, chefe, eu não fiz 30%. Tá aqui meu número, ó. Traz até no papel, ele abre o notebook ali e mostra Excel. Então a gente precisa de uma fonte. Então, se a gente tem uma fonte, a gente democratiza o acesso, a nossa arquitetura tem esse papel do quê? Das pessoas usarem os dados. Né? E a gente vem com esse advento de IA generativa, as pessoas utilizam, e elas têm alguém ali que ela não precisa ter vergonha de perguntar. Porque vocês acham que não dá vergonha para alguém que não conhece perguntar? Imagina naturalmente a gente fala assim, Léo, toma aqui acesso, a partir de agora você pode acessar seus dados, parabéns, use SQL. É super fácil. Ou se você quiser, pode usar Python. É divertido. Você acha que o Léo vai me ligar para falar assim, Vitor, você vem aqui e me ensina? Algumas pessoas, ok, tem essa disposição, mas eu teria um pouco de vergonha. Eu, Vitor. Né? Então, mas quando a gente dá esse acesso, é fácil, e a gente tem as ferramentas de IA generativa, que pega esse ambiente e a gente dá o acesso, o que essa pessoa vai fazer? Vai usar uma ferramenta como Power BI para ter analytics. Né? Assim bem como os restantes do time vão usar um machine learning dentro de Azure para fazer modelos. Então, o mesmo produto, ele é democrático para o usuário de negócio, e negócio não é só quem é de venda, negócio é o cara do financeiro, o cara do RH. Negócio é a recepcionista também, que precisa acessar algum dado que traz a listagem de pessoas para a semana seguinte, para ela se programar. Porque vai que tem alguma visita importante e ela precisa trazer um coffee break ali para a recepção. E ninguém falou isso para ela. Mas se ela tiver acesso ao dado, ela consegue. Até o nosso querido amigo, como um cientista de dados, fazer algum modelo preditivo. O modelo é o mesmo. Tá? Então, a gente tem essas operações de ingestão. A galera trouxe aqui várias opções, né? Kafka, bancos de dados, realizando essa ingestão. E a gente tem esse domínio do produto, onde a mágica um pouco acontece, né? Nosso querido Spark realizando as transformações. A gente tem o Synapse aí como ferramenta de query distribuída e também como DW. E o Storage aí, o Data Lake, para armazenamento. O meu usuário ele não enxerga isso, mas eu tenho uma estrutura que meio que funciona. Não sozinha, que precisa de configuração, mas ela tem ali, quando surge alguém levantando a mão, opa, preciso de novo produto, ela funciona bem. Né? E governança, que é muito importante para garantir essas regras, para que tudo aconteça. Pessoal, vocês perceberam algo interessante? A gente fala de conceito de data mesh, que não é novidade.
né? E o Data Mesh bebe de muitas coisas que já existem, né? E a gente tem produtos aqui que são antigos. Precisou criar produto específico? Data Lake está aqui, já existia. Precisou ser criado esse produto específico? Então, nasceu algo interessante que facilitou o processo, né? Que foi o Fabric. Uma das dificuldades, eu vou falar por mim, se alguém concordar, por favor, eu vou reparar balançando um pouco a cabeça, assim. Às vezes a gente tem um projeto, uma arquitetura para desempenhar que depende de muitas ferramentas. Desenhar a arquitetura, como ela vai funcionar, é fácil, mas quando a gente vai pôr a mão na massa para começar as conexões, nem tudo tem a conexão perfeita. O que é a conexão perfeita? Beleza, camisetinha preta básica? Ótimo. Mas a camisetinha preta básica, golinha redonda. E aquela golinha redonda que não bate no gogó. Ou aquela altura a 4 dedos do umbigo, que é a altura que eu gosto. Então a gente precisa de um ambiente que tenha uma facilidade de integração e atenda algumas demandas específicas. E o Fabric veio com essa proposta, né? Com algumas mudanças, pegando os serviços que já existia, né? E aprimorando um pouco esse conceito, essa ideia, tá? O colega falou muito bem de Fabric ontem, o Léo. Então a gente consegue abrir as coisas para especificar, aplicar uma arquitetura de Data Mesh. Pessoal, o Fabric trouxe algo assim que foi muito bacana e o que a gente vê? Coisas similares, né? Se a gente olhar ontem o que foi falado, o Jonas comentou de Databricks, né? Se a gente for ver o conceito de Lakehouse, a gente enxerga muita coisa aqui de Lakehouse. É interessante, porque o Fabric tem essa capacidade de eu aportar o que eu tenho de arquitetura, né? Mas eu tenho um ambiente unificado. E a parada do ambiente unificado é uma palavrinha eu adoro. Então, quando eu comecei a trabalhar com Databricks, que é um ambiente unificado, facilita os diários que a gente desenvolve. Então, o Fabric veio com essa proposta também. A gente vê aí o Synapse sendo uma garotinha bem querida nesse todo o processo, que ele atua como DW, né? Atua em engenharia, tem o Data Factory, atua em Data Science, em Real Time. Então, a gente vê ferramentas aí unificadas nesse ambiente. E o OneLake foi a grande jogada, né? A gente começa a ver armazenamento como um ambiente único, de fácil acesso, para atender demandas diferenciadas. E tem uma pequena telinha aqui, não está tão visível, mas ele traz aí Power BI, né? Nem tenho o que falar de plataforma líder aí para negócio. Data Factory, que combina Power Query aí com Scala no Azure. A gente tem também plataforma de Spark, né? Para a gente realizar essas transformações. E até a parte de ciências de operacionalizar modelos de machine learning de acordo com a demanda, né? DW, o Real Time Analytics. Então, a gente tem um ambiente que atende às diversas demandas. Tá aqui o modelinho de arquitetura. Olha que gracinha, que beleza, né? Não vou entrar no detalhe do detalhe, esse material vai ficar para vocês, mas a grande reflexão, que eu acho que é a grande jogada, uma pergunta que eu quero fazer. Será que a arquitetura que você tem, ela não consegue adaptar no papel de forma fácil para um data mesh? Será que eu não tenho algum projeto? E por onde eu começo o data mesh? Eu começo pela empresa inteira? Até os colegas comentaram mais cedo, né? Eu reforço com uma coisa. Que tal começar com o principal indicador? Aquele que vai em olho da galera. Né? Se minha empresa vende, atende cliente pessoa física, por que eu não começar com um domínio cliente? Ou melhor, meu domínio cliente loja. Né? Olha que legal. Meu cliente PDV. Então, eu tenho esse apelo. Então, pessoal, acho que a arquitetura, a gente vê aqui etapas que a gente já utiliza no dia a dia, em gestão, processamento, enriquecimento, modelos de machine learning, com Azure Cognitive e outras ferramentas, como Power BI, Pipeline, Synapse. A gente vê muitas ferramentas que a Azure já fornece para possibilitar. Mas eu já tenho essa minha arquitetura. Que mudanças eu precisaria fazer? Prestar atenção nesses domínios, nessas possibilidades. Pessoal, quero fechar com o seguinte, né? Eu vou aguçar vocês novamente com propósito.
Acho que o restaurante que vocês vão comer vão me agradecer depois, que vocês vão chegar com mais fome. Eu abri fazendo a brincadeira da questão do Masterchef, né? Então, assim, aí dá uma comparação que é algo muito complexo, a ideia não é essa. Eu quero trazer o conceito, eu quero que vocês lembrem daquele pastelzinho de feira do bairro de vocês. Eu lembro de um senhorzinho oriental que faz o pastel, cara. E ele tem longos 37 anos aí de estrada fazendo pastel. É o pastel perfeito, com óleo correto, nem muito queijo, nem pouco queijo. Até goteja a quantidade de queijo ideal, que fica no papel, não suja a roupa. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Iniciativas simples, projetos pequenos, podem ser excelentes POCs para validar a questão do Data Mesh. Excelente. Então, aqui, quem quer começar, começa com algo que é importante, que vai dar algum impacto. Chama colegas dentro do departamento e, principalmente, se possível, envolva alguém de negócio. Que o cara de negócio, fora a característica dele ser chato, e aqui só tem um, o cara não vai levantar para vir me bater, então posso falar, não sei online. Fora essa característica de ser o cara chato, mas quando eu era bonzinho. Ele tem uma característica muito boa. Quando ele vê algo que impressiona, ele é a Maria fofoqueira, ele fala para todo mundo. E a gente precisa de novos projetos que tenha apoio, que circula na galera de negócio. Tá? Então, se eu puder deixar como dica, pense numa arquitetura orientada à cultura de dados e envolva a galera de negócio para te ajudar nesse pequeno passo. Ah, Vitor, você está tirando isso da onde? Poucas semanas atrás, eu vi um depoimento da galera do iFood, começou desse jeito. Eu lembro do número, 7 engenheiros na equipe, eu acho. 7. Aí um dia tiveram a ideia do Data Mesh. Vamos implementar? Vamos pegar um ou 3 indicadores assim, que são chaves, que a galera, quando visse o impacto, ia falar, uau! Né? E eles fizeram assim. E hoje a gente vê que é uma empresa que tem uma habilidade muito interessante com atuação no Brasil também, né? E é isso, pessoal. Aqui tem meu LinkedIn, tem contato. Agradeço vocês. Tem pergunta? Pode fazer. Consegui a boa missão de deixar vocês com fome? Vitor, a pergunta do Lucas foi a seguinte: os times de negócio que fazem parte do domínio e precisam consumir os dados, consumiram dentro do contexto de domínio, certo? Nesse caso, não consumiria do Data Hub? Olha, a questão de domínio, ele pode consumir do domínio dele ou de outros domínios, mas sim, o Data Hub é opção, né? E, pessoal, nem tudo, né? Eu vou falar um negócio que vai ter gente que vai bater, mas vamos lá. Eu tenho que disponibilizar da forma mais simples possível acesso a esses dados. Porque a solicitação de domínio, eu não me prenderia a uma ferramenta somente. Me prenderia no conceito de como eu democratizo. E tem mais outras várias ferramentas que podem fazer isso. Mas o domínio pode vir do próprio domínio e a demanda pode vir do quê? Um PO da área de vendas, ele quer acessar algum produto de dados lá do pessoal de indústria. Porque ele quer validar alguma coisa de negócio com o cliente. Então, acho que ter essa cabeça de o domínio não é só o domínio que eu estou, é navegar entre os demais, é um bom pensamento. Mais alguma aí, Larissa? Mais alguma pergunta? Mais uma pergunta do Gabriel. Ele perguntou: se a minha fonte de dados vem de uma lista no SharePoint, alimentada por um aplicativo, e eu crio toda a estrutura de lake no Fabric, o meu Power BI atualiza em tempo real? Nossa, aí na configuração, depende, Lari. Depende, tá? Colega, tem como a gente configurar e tem até como utilizar outras ferramentas para fazer essa atualização. Tá? Aí depende, tem que ter um detalhe mais de cenário técnico sobre isso. Alguém com algum case aqui que utilizou? Epilogic. Epilogic? Boa. Epilogic. Valeu, chefe. Então, tá aí, o Epilogic. Alguma pergunta de alguém daqui? Nenhuma, gente. Tudo isso é vontade de almoçar. Mas legal, eu quis trazer, obrigado, eu quis trazer essa provocação e a principal dica é, pense também negócios, vocês vão ganhar muito com isso. E aqui para Data Mesh, pessoal, não tem como fugir. Negócios e técnico, abraça e beija bastante na boca para a coisa acontecer. Muito obrigado, pessoal. Boa.
Bom demais, bom demais. Gente, a gente tem visto aí, então, todo mundo falado que está aqui, né, fala de negócio. Né? Então, antigamente, em conferências, eu já faço isso há 15 anos, a gente não falava de negócio. Porque o negócio ele não era tão perto da TI, por mais que se precisasse da TI. Hoje são organismos que vivem mutualmente, eles precisam coexistir. Então, não é mais um se, mas é uma questão de quando, e o quando é determinístico para o sucesso da sua organização. Então, quanto mais você conseguir se misturar com o negócio, entender o negócio, mais sucesso sua equipe, sua tribo, o seu processo vai ter. A gente falou bastante disso em Lake House. O Data Mesh, como vocês têm visto, vocês vão ver muito mais sobre negócio. O Data Mesh ele é um conceito que ele é impossível ser implementado de baixo para cima. Ele tem que ser de cima para baixo. Então, ele tem que ser um asset que vem da inteligência e visão do negócio primeiro. Tá? E o mais interessante é, alguém já teve algum case de Data Mesh real aqui? Eu tive o prazer de trabalhar desde o ano passado com um case de Data Mesh. E eu falo para vocês o seguinte, é impossível uma empresa grande performar no nível que precisa se performar, com o nível de excelência que precisa se performar, se não estiver utilizando o Data Mesh. Tá? Porque a gente tem a constante necessidade de centralizar dados. Nós, de dados, temos necessidade de centralizar dados. E a gente tem que abrir um pouquinho mão disso e pensar um pouquinho como que a gente distribui isso e governa esse dado, né? Então, é um desafio de mindset. A gente tem que mudar um pouquinho o jeito que a gente pensa, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos para o almoço, são 12h20. Eu quero vocês aqui 2 horas em ponto, tá? Então, a gente tem 1h30. E aí a gente vai ter sessões, são legais também. A gente vai falar de sistema nervoso central, a gente vai falar de Data Mesh e Apache NiFi. Quem conhece Apache NiFi, levanta a mão aqui. Vocês vão adorar, vale muito a pena. A gente vai falar de Data Ops e o Matheus vai trazer um use case muito legal de Data Mesh, que ele criou, muito legal. Então, a recomendação de almoço é no Shopping Morumbi, geralmente a gente foi lá ontem. Segue reto aqui, lá no final vira à esquerda, acho que dá 12, 13 minutos de caminhada. Eu espero vocês aqui 2 horas para a gente poder começar as sessões da tarde, para a gente não terminar muito tarde, porque é sexta-feira. Obrigada a todos pela participação ao vivo, aos que viram o vídeo sob demanda no YouTube. Agora nós vamos ter um breve intervalo e já está aqui no chat para vocês o link para participarem das nossas talks aqui da tarde, tá bom? Nos vemos daqui a pouquinho e até a próxima.